E o Corinthians quer contratar Gustavo Scarpa, mais um dos boatos que surgiram nas redes sociais. Com a nossa função por aqui, entrar em contato com dirigentes para perguntar se existe alguma negociação ou não. Antes de gravar o vídeo, liguei para o Marcelo Paz, executivo de futebol do Timão. Antes, só para recapitular, contar um pouquinho sobre a situação do Scarpa. 32 anos de idade, não deve estourar o limite de jogos no Brasileiro pelo Atlético para que possa ser negociado. Nesse momento ele tem 10 jogos, o Galo ainda disputa mais 4 partidas até a pausa para a Copa do Mundo. Foi comprado pelo Atlético junto ao Nottingham Forest por 5 milhões de euros. Hoje o Galo topa negociá-lo por 3 milhões de euros. A partir daí já começa a pintar algum problema, até porque a ideia do Corinthians é se reforçar na metade do ano sem gastar dinheiro. E o Atlético pede essa compensação financeira, 3 milhões de euros vezes 6, a gente está falando de mais ou menos 18 milhões de reais. Abre aspas para minha fonte no Corinthians, Marcelo Paz, esse nome não está sendo debatido no momento. Só para arrematar, Gustavo Scarpa na atual temporada, 23 jogos, 2 gols e 5 assistências. Falar de mercado da bola, porque né, o Lucas Fasson, lembra dele? Né, que o Corinthians tem né, interesse né, no Lucas Fasson, né, que é um jogador que foi revelado pelo São Paulo. Eu até trouxe para vocês aqui os números dele, né, já faz um tempo. O Lucas Fasson né, é um nome aí, até interessante para o sistema defensivo do Corinthians, jogador de 25 anos, atua no Lokomotiv Moscou, foi revelado pelo São Paulo. Tem contrato até junho, né? Então pode ficar livre aí no mercado. Então, um jogador que fica livre já agora, né? No meio do ano, de 25 anos. Enfim, é um jogador que foi oferecido ao Corinthians, mas o Corinthians está sempre devagar no mercado, porque tá com transfer ban, né? Tá sem o seu executivo que está passeando, o presidente está nos Estados Unidos, enfim. Na atual temporada do Campeonato Russo, né? O Fasson soma 26 jogos, 2 gols marcados. Enfim, nenhum erro que resultou em gol. Tem 1,87 m de altura, o brasileiro se destaca pela imposição física, segurança defensiva. Durante a pausa do calendário, o Corinthians vai reunir alguns jogadores a custo-benefício que podem reforçar o time. O Corinthians tem feito isso numa conversa, tá? O que acontece? O Lucas Fasson foi oferecido, o Corinthians disse que é um jogador muito interessante, mas que estava esperando pagar o transfer ban, enfim, e vender alguns jogadores como prioridade antes de abrir negociações. E aí o São Paulo entrou na parada e está forte agora, né? Quando a gente trouxe a informação do Lucas Fasson, né, que é cogitado no Corinthians, faz parte ali, né, do scout corintiano, não tinha o São Paulo na parada, agora tem, tá? E outro zagueiro foi oferecido ao Corinthians, informação exclusiva, que é o Samir, vou te contar agora. O zagueiro Samir foi oferecido ao Corinthians, meu xará, zagueiro, né, que foi revelado pelo Flamengo, e jogou muitos e muitos anos no futebol europeu, principalmente na Fiorentina, né? Ele teve passagem, inclusive, na base do Fluminense, jogou no Audax, mas se destacou mesmo no Flamengo. Foi vendido para a Udinese, né? Ficou muitos anos lá na Udinese, emprestado ao Verona, depois voltou para a Udinese, depois foi para o Watford da Inglaterra, jogou também no Tigres do México e hoje está no Al-Nassr, né? É o time árabe aí que ele tem contrato, até o contrato dele vai até o meio do ano que vem, tá? Até o meio do ano que vem, né? Vai até junho de 2027, só que tem uma questão, o Al-Nassr, ele foi rebaixado para a segunda divisão lá do Campeonato Árabe, tá? Então ele pinta aí como uma oportunidade, né, no Corinthians, né, de mercado, por quê? Ele tem um salário alto lá, tem 31 anos, era um dos líderes lá do time, né? Tem um salário um pouco mais alto e as pessoas, né, que intermediam aí as negociações, o retorno do Samir para o futebol brasileiro, né, ofereceram ele ao Corinthians, nessas pessoas, e já falaram para o Corinthians o seguinte: se o Corinthians tiver o interesse e quiser o Samir, eles conseguem a liberação, tá? Pelo fato do clube ter ido para a segunda divisão e ele tem um salário lá, um dos mais altos do elenco, eles liberariam na boa, enfim, não vai ter empecilhos para isso, segundo promessa de representantes aí, né, que querem colocar o Samir no Corinthians, tá? O São Paulo abriu conversas com o jogador, só que depois surgiu a situação do Fasson, e o Samir já não é mais prioridade para o São Paulo, pelo menos o que eu apurei. Outros clubes também procuraram, né, o Samir, tá, recentemente. O Grêmio é um desses clubes, tá? Além do São Paulo, né? O Grêmio deu uma sondada na situação dele, e o Bahia também, estava lendo a mensagem da fonte aqui. E o Bahia também, tá? Então agora é aguardar, porque é um jogador que foi oferecido ao Corinthians. O Corinthians procura zagueiros, porque o André Ramalho não tem agradado, e o Diniz quer reforço no setor. Mas primeiro o Corinthians quer vender os jogadores, o Corinthians precisa pagar o transfer ban, enfim, tem muita coisa para realizar antes, né, de começar as negociações e contratações. É um zagueiro que eu ainda não recebi a informação se interessou, tá? Só recebi a informação que foi oferecido. Não me passaram se vão abrir negociações ou não.
Mas e aí? Eu quero a sua opinião. Você, torcedor corintiano, você conhece o zagueiro Samir, meu xará de 31 anos, né, que pode, inclusive, ser liberado caso o Corinthians queira contratá-lo? Ele foi oferecido, tá? Ele foi oferecido. E é bom a gente falar isso, né? Jogador oferecido, e a informação eu não vou esconder de vocês, não fico esperando contratar para dar informação. É oferecido, negocia, foi consultado, tá avançado, é proposta, eu estou divulgando. Foi assim que eu dei em primeira mão o Memphis, quando o Corinthians fez uma proposta para ele, e eu trouxe em primeira mão que o Corinthians fez proposta para Memphis Depay, na época pegou aí todos de surpresa, né? Então a informação aqui no canal Café do Setorista é sempre na temperatura certa e muitas vezes em primeira mão. Deixa o like, zagueiro Samir, eu quero a sua opinião, ó. Se ele chegar, só porque ele chama Samir, eu vou dar meu terno para ele. Se o Corinthians abrir negociação e contratar, tá bom? Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero começar falando de Roberto Firmino, isso mesmo, né? Jogador de seleção brasileira que jogou muitas vezes, né, por muitos e muitos anos, né, super campeão lá no Liverpool da Inglaterra. Ele, né, acabou aí aparecendo, né, fazendo uma caminhada com a camisa nova do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele joga no Al Sadd, né, do Catar, e sempre ele rouba a cena quando aparece com algo relacionado ao Corinthians, né? Agora é uma camisa, ele tem 34 anos e já deu diversas entrevistas dizendo que é corintiano, que já colocou diante de Deus, que um dia pretende voltar ao futebol brasileiro, né, encerrar a carreira no futebol brasileiro e principalmente, né, no Corinthians, que é o seu clube de coração, tá? Já esteve na pauta do Corinthians em 2021, 2023, 24, enfim, mas será que interessa? Dentro do Corinthians todos gostam do Firmino, tá? E o Corinthians, se o Corinthians não renovar com o Memphis Depay, a ideia é trazer um medalhão, que o Corinthians não pague, né, pelos direitos econômicos, para o lugar do Memphis, tá? Claro que não tenho nenhuma informação que há um contato do Corinthians com o Firmino, é um jogador que agrada e pode, né, quem sabe, né, entrar na pauta se o Memphis não permanecer, já que o Corinthians tem o interesse sim, de trazer um medalhão para o lugar do Memphis. Acho difícil o Firmino, porque o Firmino tem contrato com o Al Sadd, né, até junho de 2027, ele não está livre no mercado. E ele tem bons números lá, né, na temporada 2025-26, ele soma 33 partidas, né, com 19 gols e 7 assistências. Então acho um pouco complicado, né, para o Firmino aí, que tem uma história linda, né, no futebol inglês e é ídolo, né, do Liverpool, da Inglaterra, onde conquistou muitos títulos. Você gostaria de ver Roberto Firmino com a camisa do Corinthians ainda? Porque se fala já há muito tempo, e ele cada dia que passa, como diz, né, é exclusivo, tá? Como diz o Parabéns, cada ano que passa ele fica mais velho. Desculpa, isso é coisa de live. Deixa o like aqui. Vamos seguir falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, assunto chato agora, né? Porque assunto de política eu acho sempre chato, acho sempre insuportável. Não confio em nenhum político do Corinthians, tá? Romeu Tuman Júnior anunciou hoje o seu retorno à presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians, né? Foi nesta segunda-feira. Ele reassume a função, né, no lugar do Leonardo Pantaleão, após 2 meses de licença, tá? Ele, inclusive, enviou um comunicado, né, aos conselheiros do clube, afirmou que não tem nada a ver com aquela liminar, porque ele foi afastado no Conselho Deliberativo por votação dos conselheiros, mas essa decisão foi cassada na Justiça. Enfim, ele já pretendia retornar. Vamos ver a nota dele aqui, né? Porque o Tuma foi licenciado, havia se licenciado, na verdade, da presidência do Conselho em 13 de abril, né? Então aí 2 meses fora, tá? Olha a nota. Após o período de licença do cargo, durante o qual acompanha atentamente e avalia a situação do clube, retorna à presidência do Conselho com a convicção de que o momento exige serenidade, responsabilidade institucional e senso de urgência. Informo que tive cuidado de consultar formalmente a existência de eventuais denúncias contra mim na Comissão de Ética. Apesar das especulações e interpretações veiculadas publicamente desde março deste ano, não há qualquer procedimento formal instaurado, ou seja, não há nada que sustente as versões de que eu teria sido afastado, de que teria exercido qualquer tipo de pressão indevida, né, sobre a diretoria executiva. Acrescento que a decisão proferida na última sexta-feira pela juíza da primeira vara de registros públicos nada tem a ver com a minha decisão, que já estava tomada. Seria desnecessário dizer, mas ressalto mesmo assim que não pretendo de forma alguma assumir a presidência do clube durante a viagem do presidente Osmar Stabile no exercício de suas funções. Portanto, reassumo minhas funções na presidência do Conselho Deliberativo, conclamando todos os seus membros a dar prioridade máxima à vida institucional do clube, tá? E aí ele coloca aqui alguns pontos, né, muita coisa, né, reunir todos os esforços necessários para unir o Corinthians em torno da votação da reforma do Estatuto, né, que acontece na Assembleia Geral, né, no próximo dia 20, contribuir para uma pacificação institucional, que acho que isso é muito interessante, né, enfim. E aí, Romeu Tuman Júnior, assinado, tá tudo certo, está de volta aí à presidência do Conselho Deliberativo. Você gosta ou não? Deixa o like, comente aqui embaixo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.